Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dando sequência às nossas aulas sobre o Evangelho segundo João, nós entramos na lição de número 8, que vai falar sobre a superioridade de Cristo. A primeira parte do capítulo 8, que vai dos versos 1 a 11, é a famosa história da mulher pega em adultério. Jesus estava em um determinado lugar quando alguns religiosos chegam com uma mulher falando que ela foi pega em adultério e perguntando para Cristo se deviam apedrejá-la ou não. Essa pergunta foi feita de um modo muito capcioso, né? Eles estavam tentando achar alguma coisa para condenar Cristo. Por que eu falo que essa pergunta foi feita de modo capcioso? Porque se Cristo pegasse e falasse para apedrejar essa mulher, esses religiosos podiam falar que Cristo não tinha essa autoridade, já que eles estavam dentro de território romano. E somente o Império Romano tinha o poder de mandar apedrejar ou não alguém, né? De executar ou não alguém. Se Cristo falasse para não apedrejar, ele ia estar contrário à lei de Moisés. Porque lá em Deuteronômio 22 vai falar que se uma mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada, assim como o homem que cometeu adultério com ela. Então também aqui, né, se de algum jeito Cristo conseguisse ligar as duas coisas, né, mandando apedrejar ela para cumprir a lei e de algum modo ainda convencesse os oficiais romanos a fazer isso, esses religiosos ainda iam poder falar: mas a lei manda apedrejar a mulher e o homem, e você só quer apedrejar a mulher. Então assim, eles fizeram essa pergunta de modo a se blindar mesmo, de modo a condenar. É uma pergunta que na cabeça deles não teria como Cristo fugir sem ser condenado. E a resposta que Cristo dá é muito simples. Cristo olha e fala: tá bom, quem não tem pecado que apedreje ela. Quem não tem pecado que execute essa mulher. E as pessoas começam a sair devagar, até que só resta essa mulher. E aí Cristo vai falar para ela: olha, eles não te condenaram, eu também não te condeno, mas vá e não peque mais. O único que poderia ali naquele lugar julgar essa mulher era Jesus, porque só ele não tinha pecado, né? Então aqui também é bem importante. Cristo, ele a perdoou, mas deu essa indicação do vai e não peques mais, né? Que é muito importante para a nossa vida cristã, né? A nossa luta constante contra o pecado. Então essa é a primeira parte da lição. E por que ela mostra a superioridade de Cristo? Ela mostra a superioridade moral de Cristo, porque Cristo, sendo Deus, ele se mostrou superior a toda e qualquer moralidade dos judeus daquela época, né? Ele foi superior à lei de Moisés, porque a lei só condenaria. Esse é o primeiro ponto da superioridade de Cristo, né? Ele era moralmente superior à lei de Moisés e, por consequência, aos judeus que ali estavam. O segundo ponto, que vai dos versos 12 a 20, Jesus está falando com as pessoas e ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, andará na luz. E aí os religiosos vão novamente questioná-lo, né? Porque, segundo a lei de Moisés, um testemunho só era válido se confirmado por pelo menos 2 pessoas. E na lei de Moisés, uma pessoa não poderia dar testemunho de si própria. E aqui Cristo aparentemente estava dando testemunho dele mesmo, né? E nesse momento Cristo responde dizendo que, usando a própria lei, né? Dizendo que a lei manda dar 2 testemunhos e, além dele, Deus é testemunha dele, né? Porque ele sabe de onde ele veio e sabe para onde ele vai. Ele foi enviado diretamente por Deus, ele não é um ser humano normal, né? Ele é o próprio Deus encarnado. E aí, de novo, quando Cristo fala que o Pai que enviou, os fariseus respondem: tá, mas cadê seu Pai? E Jesus responde dizendo: vocês não conhecem o meu Pai, porque se conhecessem o meu Pai, vocês conheceriam a mim. E aqui Cristo está batendo nesses fariseus porque eles diziam conhecer a lei de Moisés, né? Eles diziam conhecer as Escrituras. E Jesus fala exatamente o contrário, fala que eles não conheciam as Escrituras, porque eles não conheciam o Pai, e o Pai se revelou através das Escrituras. Então aqui Cristo está mostrando de novo a hipocrisia desses fariseus, né? E mostrando de novo o como ele é superior a esses fariseus. E aqui só voltando naquilo que a gente já falou
na última aula que eu dei, né, quando Jesus chama para si o título divino, né, quando ele fala que ele é a luz do mundo e diz que o Pai é testemunha dele, nós voltamos naquela questão, né, que Jesus ou era um mentiroso, ou era louco, ou efetivamente Deus. E como falado na última aula que eu dei, se Jesus fosse um louco, a história tinha esquecido ele. Se fosse um mentiroso, a história teria esquecido ele. Um ser humano normal não teria como causar tanto impacto assim na história do mundo. Tendo em vista que naquela época existiam outros pretensos messias, né? Outras pessoas que chamavam para si o título de messias e a história as esqueceu. Então o que faz Cristo ser tão relevante até hoje é pelo fato dele efetivamente ser Deus. O terceiro ponto desse capítulo vai falar sobre a identidade de Jesus, né? Sobre a autoridade de Jesus. E tá dos versos 21 a 30. E começa com Jesus dizendo: quando eu for embora, muitos me procurarão, mas para onde eu vou vocês não podem ir. E aí ficou aquela coisa na cabeça das pessoas, né? Poxa, então Jesus vai se matar, Jesus vai fugir, o que ele vai fazer? Porque, né, para onde é que ele vai que a gente não pode ir? E Jesus continua dizendo: eu sou lá de cima, vocês aqui de baixo, e por isso mesmo que vocês não podem ir para onde eu vou, porque vocês vão morrer nos seus próprios pecados. Se não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos pecados. E aí de novo perguntam para ele quem ele é, e ele até vai ser um pouco ríspido, né? Que ele vai falar: olha gente, eu tenho falado isso desde sempre. Desde o começo eu tenho falado quem eu sou, desde o começo eu tenho falado qual é a minha mensagem, desde o começo eu tenho falado que o Pai me enviou. E até aqui vocês não acreditaram. E aí Jesus vai até fazer uma profecia sobre o que vai acontecer com ele mesmo, né? Que ele vai falar: olha, quando vocês levantarem o Filho do Homem, aí vocês vão ver que eu sou. Aí vocês vão entender que eu sou, né? E eu não faço nada por mim, eu só faço por aquele que me enviou. E nesse momento, muitos creram, muitos entenderam que ele era realmente o Filho de Deus. E o último ponto dessa lição vai falar sobre a mensagem de Jesus, né? O quão superior a mensagem de Jesus era e o quão superior ela é até hoje. Nessa parte, nós temos alguns momentos muito importantes e muito reconhecidos, né? O primeiro deles é Jesus falando que quem permanecer nas palavras dele são os reais discípulos. E aqui ele vai falar uma frase que está muito famosa em nossos dias e que infelizmente é falada muito fora de contexto, que é quando ele vai falar: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade vos libertará do quê? Né? E aqui ele vai falar que a verdade, né, que ele que é a verdade, e aqueles que creem nele serão livres do pecado. E ele vai falar que quem comete pecado é escravo do pecado. E um escravo não tem lugar dentro da casa, né? Só o filho tem lugar dentro da casa. Então aqueles a quem o filho libertar, né, aqueles que crerem no filho, serão livres do pecado. E assim poderão se assentar à mesa do Pai. E só que isso gera um certo desconforto. Por quê? Porque os fariseus vão falar: mas nós somos filhos de Abraão, nós temos a lei dentro da gente, né? Nós sabemos a lei. E Jesus vai rebater falando: não, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos dos seus pais. O que ele está querendo dizer aqui? Que essas pessoas, né, que esses fariseus, eles eram filhos do pecado, né? Eles eram escravos do pecado. Só que os fariseus, com todo orgulho no coração, eles continuam dizendo: não, nós somos filhos de Abraão, nós aprendemos com Abraão, nós estudamos Abraão. E Jesus vai falar: olha, se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês me conheceriam, porque Abraão conheceu o meu pai, né? Abraão ouviu ao pai, Abraão fez a vontade do pai. Agora vocês não estão fazendo a vontade de ninguém, vocês estão fazendo as suas vontades, que é pecado. Por isso vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, né? Jesus ainda vai ser bem enfático, dizendo que aqueles fariseus, né, eles não eram filhos de Abraão e por consequência não eram filhos de Deus. Eles eram filhos do diabo. E Jesus vai terminar dizendo: olha, se vocês conhecessem a Deus, se vocês fossem de Deus, vocês ouviriam a minha palavra. Se vocês não ouvem a minha palavra, é porque vocês não são de Deus. E aí, né, como eu falei, isso gerou certa polêmica. E aqueles judeus muito bravos vão falar para Jesus: você é um samaritano, você é o demônio, você tem demônio dentro de você. E Jesus vai falar: olha, eu não tenho demônio, pelo contrário, o que eu falo vem de Deus. Eu não busco a minha glória, né? Eu não busco a minha honra, eu honro o Pai, eu busco a glória do Pai. Fala, né? Se alguém guardar as minhas palavras, essa pessoa viverá eternamente.
E os fariseus vão jogar lá, nossa, mas... Então você está falando que Abraão não ouviu a Deus porque Abraão morreu. Você está falando então que todos até hoje ninguém conheceu a Deus porque morreram, né? Já que ele vai viver eternamente. Então você está dizendo que toda a humanidade não conheceu a Deus porque todos morreram, né? E essa é uma conclusão até que lógica. E já que você está falando isso, com certeza você não é de Deus, porque né? Nós conhecemos a Deus, Abraão conheceu a Deus. Toda a história da Bíblia vai mostrar pessoas que conheceram a Deus. Então como é que você está falando que quem conhece você conhece Deus e não morre? Então um dos dois está errado. Ou você, ou os nossos antepassados. E nós temos certeza que os nossos antepassados estão certos, porque nós somos o povo escolhido por Deus. Então fica essa encrenca, né? Os fariseus vão fazer esse julgamento acerca de Cristo. E Jesus vai dizer, olha, se eu glorificasse a mim mesmo, essa glória não valia de nada, mas quem me glorifica é o Pai, né? Deus me glorifica. E vocês não o conhecem, porque se conhecessem, me ouviriam. E ainda Cristo vai fazer mais uma crítica, ele vai falar, olha, se eu dissesse que eu não conheço a Deus, que eu não conheço o Pai, eu ia ser igual a vocês, mentirosos. Então Cristo vai dar essa última patada, vamos dizer assim. Mas eu conheço, então tudo que eu tô falando é verdade. E Abraão, né, o que vocês dizem ser seus pais, ele viu o meu dia e se alegrou nele. E daí, por último, esses fariseus vão falar, olha, mas olha a sua idade, como é que você vai dizer que você viu Abraão, né? E Jesus termina dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então aqui Cristo está chamando para si novamente, olha, eu sou Deus, né? Cristo está chamando para si novamente aquilo que foi mostrado em João 1, né? Que ele é Deus, ele está com Deus, né? E nada subsiste sem ele. Ele é o Criador, né? O Cristo é o Deus encarnado. E os fariseus, com ódio no coração, vão tentar apedrejar Jesus. E nesse momento, Jesus se esconde, porque ainda não era chegada a hora dele. Então, gente, esse capítulo 8, ele é um capítulo muito autoexplicativo, porque ele é constituído praticamente só de conversas, né? E aqui é o próprio Jesus explicando os seus pontos, em alguns determinados momentos batendo até nesses fariseus, né? E expondo, né, o quão esses fariseus estavam sendo hipócritas, porque Jesus é o Cristo prometido, né? E ele não chamou para si esse título só para se ganhar, né? Pelo contrário, ele aqui mostrou que ele era realmente Deus. Essa é a aula de hoje, gente. Eu agradeço pela oportunidade. Um grande abraço para todos. Até mais.